Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção brasileira e sobre Fernando Diniz, porque se confirmado o que disse o Jornal Nacional e o Globo Esporte, né, ele vai manter a ideia de 4 atacantes que ele usou contra a Colômbia para enfrentar a seleção da Argentina, atual campeã mundial, que vem de derrota inclusive, né, eles perderam de 2-0 para o Uruguai. Mas o Brasil perdeu de virada para a Colômbia e apresentou um dos desempenhos defensivos mais pífios que eu vi em bastante tempo, né? A seleção brasileira aqui com o Tite tinha bons números defensivos, se defendia bem. Agora com o Fernando Diniz está uma coisa inacreditável de frágil, né? O Brasil vem sofrendo muitos gols e assim, você vai enfrentar uma seleção como a da Argentina, que tem um ótimo sistema de meio campo com Enzo Fernandes, McAllister e Rodrigo De Paul, com apenas 2 meio-campistas. Você vai colocar ali 2 pontas, né? Você tem lá o Martinelli, o Rafinha, né? Que não são pessoas que vão trabalhar também como meio-campistas, né? Tipo, ter aquela capacidade de marcação, não é o caso deles. E vai ter mais avançado o Gabriel Jesus e o Rodrigo, né? Talvez a ideia de que seja um esquema variável para um 4-3-3, o Rodrigo seja um meio atacante. Mas mesmo assim, a capacidade de marcação tanto do Gabriel Jesus e do Rodrigo, né, não é de um meio campista, né? Então, eu acho que às vezes essa ânsia por tentar fazer a seleção mais letal, às vezes torna ela mais vulnerável. E jogar apenas com 2 meio campistas, eu acho muito, mas muita imprudência. Pode ser que se pague, entende? Você vai lá, tem uma mão que não é das melhores no poker, entende? Aposta tudo e dá sorte, mas eu acho que é mais na base da sorte do que propriamente no bom senso, né? E assim, o Fernando Diniz como técnico da seleção até agora tem sido motivo de choro, porque, sinceramente, o que o futebol da seleção decaiu não é brincadeira, né? A gente esperava pelo menos que fosse melhor que o do Ramon Menezes, tá basicamente do mesmo nível, né? O time tem muita, deficiência defensiva, no ataque, ao meu ver, tem até agora se destacado pouco, tem um momentinho ou outro, né? Um brilhareco, né? Como foi o primeiro gol contra a Colômbia, numa boa troca de passes, mas defensivamente o Brasil está muito vulnerável e assim, a gente vê que as mudanças que ele faz no esquema, né, tipo você apenas ali na troca de alguns jogadores e coloca o Caio Augusto no lugar do Renan Lodge, mas o Emerson Royal, que foi muito mal contra a Colômbia, continua, né? E aí minha pergunta é, e se o Emerson Royal marcar o Di Maria? Porque eles podem usar essa carta, né? A Argentina pode colocar o Di Maria, que mesmo não estando no auge dele, é um jogador que, ao meu ver, coloca o Emerson Royal no bolso com muita facilidade, né? E assim, é um ataque ali, vai colocar 2 pontas, né? Ou um jogador ali que é improvisado de centroavante durante muito tempo, que é o Gabriel Jesus, né? Mas são 2 caras com uma presença diária, né? Para atuar ali como 9, né? Que, ao meu ver, não é o ideal, né? Eu gosto quando o Rodrigo tá jogando mais na posição de conforto dele. É um jogador muito diferenciado. É até legal que ele esteja, assim, jogando naquela formação de 2 atacantes no Real Madrid, o que pode ajudar ele a se adequar mais nesse esquema do Diniz. Porém, o esquema do Real Madrid, ele conta com um meio-campo sólido. Não é o caso que o Brasil vai hoje. O meio-campo do Real Madrid, inclusive, é aquela apelação toda, né? Você tem Tchouaméni de volante, Camavinga pelo lado esquerdo, Valverde pelo lado direito e o Jude Bellingham como meio atacante, né? Ele dá muito apoio. Você tem apoio pelos lados também mais efetivo, entende? Você tem um apoio de marcação melhor. E assim, acho que a quantidade de espaços que esse meio-campo oferece também é muito menor. Então, é um contexto diferente, né? E a forma que o Ancelotti faz, né, de encaixar o jogo, da maneira que o time se joga, é muito diferente. Então, eu fico pensando, você convoca ali alguns nobres, como é o caso do Paulinho e do Endrick, né? Eu sei que o Endrick só tem 17 anos, né? E o Paulinho tá agora estreando na seleção. Mas sei lá, eu acho que tá na hora de arriscar mais, né? Porque é aquela história, já que comprou essa ideia do Diniz, a gente nem sabe se ele vai ficar para a seleção, entende? Agora eu tô falando que o Ancelotti está próximo de renovar. Eu já fiz um vídeo antes aí sobre o Ancelotti ficar no Real Madrid, tá valendo por isso no momento. Se ele realmente é muito próximo, a gente faz mais um, né? Mas falar que as negociações avançaram, né? Ainda não vai me fazer mover para fazer um vídeo sobre isso, porque basicamente já comentar algo que eu já falei. Mas a questão é, já que a gente não sabe que o Diniz vai ficar ou não, ele podia testar esse tipo de coisa, né? Tipo, se testar um time com 4 atacantes, não vai tornar o time melhor, ao meu ver. Eu acho que a experiência contra a Colômbia foi muito negativa. A quantidade de espaços, a facilidade que a Colômbia estava girando a bola. Eu acho que contra a Argentina é muito perigoso. Não sabemos como a Argentina vai jogar, mas há de se lembrar, os gols que eles sofreram contra o Uruguai foram os únicos que sofreram no ano todo, né? Até assustador como a Argentina estava sólida defensivamente. Talvez agora tenha alguns sinais de uma queda de produção, mas ainda acho que eles estão muito mais organizados taticamente do que a gente. Por mais que a
TNT Esportes tente falar que o Diniz é melhor que o Scaloni. Eu não estou fazendo piada, é só você pesquisar. O Bruno Formiga falou que o Diniz é um técnico mais autoral do que o Scaloni. Para mim, dane-se, sinceramente, se é autoral ou não, se tem um estilo diferente ou não, pode ter efetividade, né? Não é porque o Diniz é agressivo e ofensivo que ele é melhor que o Scaloni, não é nem perto, entende? Mas a questão é, a gente tem um trabalho muito mais sólido e eu acho que o Scaloni tem uma vantagem de ser um cara que se adapta muito bem aos contextos, ele faz boas análises de jogo. Se ele viu os problemas do Brasil contra a Colômbia e souber explorar, eu tenho medo de o Brasil levar uma derrota muito feia. Mas vamos ver, né? Eu acho que a Argentina também... não tem sido a seleção também de muitas goleadas esse ano. Talvez, sabe, fazendo 1-2-0, vão ficar catimbando e controlando a partida. Então vamos ver o que vai acontecer. Clássico é clássico, a gente sempre tem ânimos mais acirrados num jogo como esse. A ver o que irá acontecer entre Brasil e Argentina. Mas eu não gosto dessa ideia de usar 4 atacantes contra a Argentina. Eu não gosto da ideia de usar 4 atacantes em geral. Eu sempre achei o 4-2-4, assim, o 4-4-2 dessa maneira. Eu acho um dos esquemas, assim, que eu preciso de jogadores certos para funcionar, né? Porque o técnico tem que ser muito bom. O Unai Emery, por exemplo, faz 4-4-2, mas normalmente ele usa 4 meio-campistas e não 2 meio-campos e 2 atacantes pelo lado, né? E os atacantes que eles usam normalmente têm mais experiência para saber jogar um pouco mais recuado e dar o apoio necessário de marcação, né? Então, eu acho que, assim, ao meu ver, mais imprudente do que estratégico essa ideia do Diniz de usar 4 atacantes contra a Argentina. Vamos ver o que isso vai dar. Contra a Colômbia deu errado. Contra a Argentina a gente vai ver hoje à noite. Então, gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.